Olá, meu nome é Marcos Estrela e hoje nosso grupo irá conversar um pouco sobre conversão de autômatos, certo? Pela cadeira de Matemática Discreta pela Universidade de Pernambuco, ministrado pelo professor Dr. Ruben. Então vamos lá começar. Então, para começar, é interessante a gente entender o que são esses autômatos, certo? Então a gente tem que formalmente esses autômatos ele é definido sendo um modelo matemático de uma máquina de estados finitos, certo? Então a gente tem que na teoria da computação que uma máquina de estados finitos não determinística, uma FND, é uma máquina de estados finitos onde para cada par de estado e símbolo pode haver próximos estados possíveis. Isso já é uma diferença de AFD, que é um autômato finito, determinístico, em que o próximo estado possível ele é determinado, certo? Então a gente tem a expressão regular também, que são padrões de caracteres que associam a sua sequência, certo? Vai definir se aceita ou rejeita essas cadeias de símbolo, gerando um único ramo da computação para a cadeia de entradas, certo? Bom dia, meu nome é Silas e eu vou falar um pouquinho sobre a entrada de dados do usuário. Nesse programa, a gente está usando a biblioteca GetOpt com o objetivo de coletar flags do usuário. Essas flags elas vão servir para realizar diferentes tipos de conversões. Por exemplo, a flag-n ela vai realizar um tipo de conversão. A flag-d vai realizar outro tipo de conversão diferente. Então, é, dentro dessa função main, temos um laço do tipo while. Dentro desse laço, estamos usando a função getOpt. Essa função ela vai retornar um número inteiro para a variável opt, que é também uma variável do tipo inteira. E é, esse número inteiro vai corresponder à opção que o usuário digitou. Essa variável opt vai servir como argumento também para esse switch. No switch, tem vários cases e cada case está representando uma flag. No case "-n", por exemplo, que representa a conversão de AFND para AFD, tem uma variável do tipo inteiro. Essa variável ela vai só representar só vai assumir um valor lógico que vai verificar se essa flag está sendo usada ou não, porque essa flag é uma das flags obrigatórias do programa para que ele possa realizar uma das conversões. Então, se essa condição for satisfeita, o programa vai para o case ref, que tem uma função de cópia, que vai copiar o nome do arquivo txt para a função para a string arquentra, e a partir daí a função file afnd vai ser chamada e vai se dar início ao processo de conversão. Sou Marcos Estrela e aqui a gente tem a função AFND to AFD, que aí a gente tem uma struct autômato que aponta para FND. Aí a gente tem uma atribuição da função readUser. Aí a gente também tem outra atribuição de conversão FND. E também a gente chama a função FreeAuto. Isso tudo vai nos retornar em uma conversão para FD no Automax. Olá, meu nome é Cássia. Eu vim falar um pouquinho sobre a função AFD2ER, né? Essa função, nela é atribuído null para struct autômato apontando para AFD, né? Que a struct autômato aponta para AFD, e a gente atribui a ele null, e depois é chamada a função readSucher. Essa função, ela lê as entradas do terminal e aí retorna o que foi lido. E aí é atribuído o retorno dessa função à AFD.
É chamado também a função conversão AFDR, que recebe a AFD, né? Ela vai ser enviado para ela o AFD que pegamos anteriormente, e ela vai retornar a mudança de AFD para ER. E essa seria essa função completa, né, essa AFD to ER, ela faz essa conversão de AFD para ER. Olá pessoal, me chamo João Vitor Clemente da Solidado. Estarei dando continuidade ao projeto Logan e estarei abordando aqui a função AR to AFND. Bom, essa função ela armazena toda a string que compõe a expressão regular. Ou seja, essa função ela tem uma string, né, onde essa string ela vai receber o ER. O ER é a expressão regular. Logo após, essa função vai gerar um laço while, um laço de repetição, né? Onde nesse laço aplicamos a função fgets, que é uma função para ler uma string no arquivo. E essa função fgets ela apresenta três argumentos, que são eles: a string a ser lida, que é a entrada, o sizeof, entrada, que é a alocação dessa string, e o stdin, né, que é a entrada padrão, que indica os dados que estão indo ao programa ou função. Bom, após isso também aplicamos a condição if, onde será uma condição de parada que vai ser diferente da hashtag. Bom, esse if ele vai verificar a condição abordada. Aplicamos também o comando break, que ele interrompe a saída do laço de repetição, né? Bom, se essa condição for verdadeira, ela vai ser executada, né? Ou seja, se essa condição for satisfeita, a função de checagem de string, a checkString, ela vai ser chamada. Caso não houver nenhum caractere inapropriado, a função conversão RHFND será iniciada. Olá, me chamo João Pedro e irei falar sobre a função fileER. A função fileER é uma função de leitura de arquivo. O nosso programa, como você bem sabe, ele funciona de maneira que o usuário ele pode, via teclado mecânico, escrever uma expressão para que ele possa converter, ou então o nosso programa ele pode ler uma string, um arquivo. E na Automax, que contém todos os nossos programas, ele tem três funções de leitura de arquivo: a fileR, filefd e a filefnd. Como o nosso tempo é curto e as funções são parecidas, irei falar agora sobre a fileR. A fileR nós começamos com um char de entrada que irá armazenar a nossa expressão regular. O nosso arquivo estará apontando para dados. Esses dados vai receber, usaremos a função fopen para ler esse arquivo. E aí, se os dados recebidos forem nulo, ele irá printar uma mensagem que o arquivo não foi encontrado. Se tiver alguma coisa nesse arquivo, ele vai continuar. E ele irá ler com a função fgets. E se a entrada for diferente de cerquilha, ele vai sair desse while e irá chamar a função conversão de ER para FND. Olá pessoal, me chamo João Vinícius Silva Rodrigues e estou aqui para dar continuidade à apresentação do nosso projeto, onde vou falar um pouco sobre a função entrada inválida, pegando um gancho da apresentação do nosso colega que estava falando sobre as entradas do programa. A função entrada inválida se faz muito importante no nosso programa para ter um controle nas entradas, e para o caso de uma entrada que o nosso programa não consiga ler, ele seja pausado e interrompido, tá bom? Essa aqui é a função, tá? Ela é uma função simples, é uma função com printfs, mas ao decorrer do programa ela é chamada, e eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre o funcionamento dessa interrupção no programa.
temos aqui a função reduser, onde vemos o teste que o programa faz para saber se a entrada em questão ela é válida ou não, que funciona da seguinte forma. Aqui temos um trecho da nossa função, tá? Onde eu peguei, depois das declarações das variáveis, um pequeno trecho que ela se repete para cada entrada da quíntupla, tá? Nessa função temos um laço infinito while que contém um switch para comparação de dados. Temos aqui no primeiro caso, que como eu falei, ele vai se repetir por 5 vezes. Vemos um outro laço dentro desse caso, tá? Que percorrerá um string que vai ter contida nela a quíntupla do autômato. E no laço terá um if que vai checar cada posição da string e testar se é igual a 35. 35 porque é o número que simboliza o caractere hashtag na tabela, tá? Para fazer possível a conversão desse autômato. Caso seja diferente de 35, a função em questão, no caso a reduce aqui que a gente está falando, ela vai chamar a nossa função que a gente já tinha falado, a entrada inválida, e interromper essa conversão, tá bom? Olá a todos, meu nome é Heloísa Pires e eu vou falar um pouco sobre a função checkstring. Ela se apresenta em diversos segmentos do nosso programa e a função dela é realizar a verificação da entrada que o usuário realizou no programa e checar se ela está de acordo com o que o nosso programa se propõe a realizar a leitura. Caso ele encontre ao longo dessa leitura algum caractere que não deveria estar ali, ele vai retornar para o usuário uma mensagem demonstrando o caractere que está ali que não deveria estar e avisando que aquele caractere é inválido, como está demonstrado no slide que eu estou apresentando agora. Ele mostra o caractere e deixa a mensagem dizendo que é inválido para o programa. Boa tarde, meu nome é Marcos Vinícius Barbosa Vilela Curvelo, eu sou do grupo Logan e hoje eu vou falar um pouco sobre a Struct Automate Reducer. Bom, essa função ela é relativamente simples e a função principal dela é basicamente ler a entrada do terminal. Como é que ele faz isso? A gente criou uma variável chamada entrada, e essa variável entrada ela recebe números inteiros. Esses números inteiros são 1, que representa o K, o 2, que representa o A, o 3, que representa S, 4, que representa F, e 5, que representa o D. Então, uma vez que a gente lê esses inteiros, tem um while, um laço de repetição while. Esse laço de repetição while ele é infinito, e ele vai ficar repetindo, e dentro dele tem um switch. Esse switch ele possui 6 cases, em que cada case dele representa uma letra, ou seja, cada case vai cair no case dependendo do inteiro. Então, o case 1 vai alocar o K, case 2 vai alocar o A, case 3 o S, case 4 o F, case 5 o I e o case 5 o D. E o case 6 ele é o case default. Uma vez que ele aloca cada letra em seu respectivo número, seu respectivo case, ele encerra o while e encerra a struct. Ele encerra o while com um break. Ele encerra a struct. Então, é basicamente isso. E é uma função bem simples, é um struct bem simples, mas ela é muito importante. E é isso. Obrigado pela atenção.